os arquitetos. Boa tarde a todos, peço desculpa aqui pelo... Boa tarde, iríamos dar início então aqui ao webinar com os Spaceworks, com o arquiteto Rui e com o arquiteto Henrique, portanto, presentes aqui no nosso webinar de hoje, portanto, para nos falar um pouco sobre as suas obras e sobre o seu trajeto desde alguns anos que têm vindo a trabalhar aqui na área da arquitetura e a mostrar alguns trabalhos interessantes e ganhando alguns prémios. Como sempre nos nossos webinars, eu farei uma pequena apresentação da dupla, dos Spaceworkers. A seguir, a Ana Feliciano, da Polirrey, fará uma breve apresentação. No final, poderemos ter algumas perguntas e respostas, portanto, se quiserem ir colocando no chat também, depois serão trocadas com os intervenientes do workshop. O ateliê Spaceworkers é um ateliê de arquitetura e design localizado em Paredes, no norte de Portugal, fundado pelos atuais diretores criativos Henrique Marques e Rui Diniz e pela sua diretora financeira Carla Duarte. O ateliê baseia a sua prática na exploração e busca constante de novos paradigmas de arquitetura contemporânea, a fim de alcançar uma estreita relação entre a forma e as emoções. O trabalho do ateliê reflete uma visão pragmática com que enfrenta os desafios e o espírito crítico com que avalia o contexto que o rodeia, apelando à sensibilidade dos seus clientes para uma nova forma de encarar e perceber espaço na sua dimensão sensorial. O ateliê Spaceworkers esteve nomeado em 2013 para o prémio The Great Indoors, com o projeto do Centro de Informação da Rota do Românico, projeto esse que no ano 2014 obteve uma menção honrosa especial atribuída pela plataforma online Architectizer, no âmbito do seu Prémio Internacional de Arquitetura AMAIS Awards. No ano 2015, com o projeto Casa Sambada, foi vencedor do Building of the Year, o Award 2015, promovido pelo site ArcDaily, e com o mesmo projeto venceu também o Awards 2015 na categoria Private House XL, promovido pela plataforma Architectizer. No mesmo ano, o ateliê integrou também o Architecture Director, promovido pela revista internacional Wallpaper, que todos os anos seleciona os arquitetos emergentes em todo o mundo. Em 2017, com a Casa da Vila, venceu o Building of the Year Award, promovido pelo site ArcDaily, e foi também distinguido pelo German Design Council com o Prémio Iconic Awards Architecture Winner. Ainda nesse ano foi distinguido como melhor ateliê português no ano 2017, prémio atribuído pela revista Construído. Em 2019, com a Casa da Agrela, o ateliê foi distinguido com o Iconic Awards Architecture Selection. Nesse mesmo ano venceu o 2019 Architecture Master Prize com o projeto de Centro de Interpretação da Rota do Românico na categoria Cultural Building. Em 2020, com o projeto Centro de Interpretação da Rota do Românico, foram finalistas do prémio Building of the Year, promovido pelo site ArcDaily, e ainda um dos vencedores do prémio Obra do Ano 2020 com o mesmo edifício. Com o mesmo edifício venceram o prémio Muse Design Awards 2020 e o prémio A-Design Award 2020. Ainda no mesmo ano, e com o mesmo edifício, venceu o TIDA 2020 em Taipei, na categoria Public Space. No ano 2022, os arquitetos Henrique Marques e Rui Diniz foram distinguidos com o prémio Europe 30 Under 30 Architecture and Design Award 2022. E assim passava a palavra ao Rui e ao Henrique para a apresentação sobre o vosso trabalho. Muito Desde obrigado. já agradeço. Muito obrigado. Obrigado, muito boa tarde a todos. Obrigado e boa tarde a todos. Obrigado por não terem um tempinho para nos escutar. Vamos partilhar. Sou o que tenho que partilhar, não é? Sim, Rui. Compartilhar tela. Isso. E agora reproduzir. Sim. Nós vamos começar por fazer aqui uma pequena introdução, pequenina mesmo, não é? Só para quem não nos conhece, para perceber um bocado o nosso contexto. E depois à partida vamos apresentar dois projetos, vamos ver como é que isto corre em termos de tempo. Dois projetos distintos, quer em termos de programa, quer em termos temporais também, ou seja, vamos tentar passar um bocadinho a mensagem de que as coisas nem sempre são tão lineares como às vezes parecem, ou seja, e mais do que
estar aqui a tentar explicar muito o projeto, se calhar o que está por trás do projeto, que acaba por, achamos nós que se calhar acaba por ter aqui uma outra relevância, porque depois as informações do projeto em si acabam por já ser de mais fácil acesso noutras plataformas. Depois estamos disponíveis naturalmente para abordar outras questões destes projetos ou de outros que porventura possam ter essa curiosidade. Sr. Arquiteto, faça favor. Bom, eu acho que falar do nosso escritório, para quem não nos conhece, eu acho que haverá certamente pessoas que ainda não ouviram a nossa história e nós temos que passar sempre por isto. Para aqueles que já conhecem, pá, peço-vos desculpa por estar a repetir, mas isto para nós é efetivamente além de ser uma coisa que nos orgulha, é claramente uma marca do nosso ateliê, que se prende com a localização, um pouco inesperada. Ter um escritório que situa aqui que situa em Paredes, portanto um bocado longe de um grande centro urbano. Mesmo quando falamos de estarmos em Paredes, nós não estamos no centro de Paredes, estamos a 4 minutos ou coisa parecida do centro de Paredes, é mesmo numa aldeia e, portanto, somos uma espécie de Peter Zunter de Paredes, não estou a brincar. Ou seja, na realidade, nós temos, para nós é algo que faz parte da nossa história, está no nosso ADN, e se calhar foi talvez a coisa que nos trouxe até onde nós estamos hoje. Este fator de localização, se calhar, que no início, para nós, quer dizer, nem sequer ponderámos outra opção, porque era o local que tínhamos para trabalhar e de forma mais barata no início. Revelou-se com o tempo uma boa opção. Ou seja, nós, na realidade, deixa-me só ajustar para aqui mais isto. Na realidade, o nosso escritório está, portanto, está, como estava a dizer, ligeiramente longe do centro de Paredes. Vocês conseguem ver neste slide a localização de Paredes, a saída da autoestrada e depois o nosso escritório. Apesar de na imagem parecer perto, não é assim tão perto quanto isso, estamos a falar ainda de bem, uns 3 km do centro. Mas, portanto, estamos um bocadinho longe do centro e com uns acessos que são claramente uma coisa estranha e completamente descaracterizada, rural, tem que se recuar para cruzar carros. Portanto, é efetivamente no fim do mundo, do lado esquerdo, é o nosso escritório. Mas pronto, por acaso vai-se ver a do lado direito, que é esta casinha, que é uma casinha que foi desenhada por um amigo nosso que é desenhador, um, e está tudo bem, era a casa dos meus pais e onde nós tivemos a possibilidade de começar a nossa prática com um custo muito reduzido, era um espaço de exposição antigo que estava vazio e que nós decidimos aproveitar e que nós fomos alterando, reconfigurando, redesenhando, crescendo e que tem servido como pouso para o nosso escritório e para toda a atividade de arquitetura que desenvolvemos e que nós gostamos de pensar que desenvolvemos arquitetura, apesar de estarmos em paredes, um bocado mais global e isso não deveria ser, ou por nós gostamos de acreditar que não é um fator que nos exclua ou que nos obriga a não fazer boa arquitetura. Nós gostamos apesar de nós estamos num território pouco qualificado, gostamos de achar que o que nós fazemos faz sentido e que também aqui este território merece que nós pensemos em arquitetura e que tentemos qualificar o território com as nossas intervenções, o que felizmente originou que também aparecesse aqui algumas oportunidades quando o território é tão de tal forma, sei lá, descaracterizado, também para nós acabou por ser mais fácil conseguirmos impor pela diferenciação e por uma arquitetura que se calhar na altura tentava ser mais ousada e que era muito diferente de tudo que se fazia aqui na região. A região é basicamente caracterizada por este tipo de arquitetura, portanto, estas casas que se amontoam de uma forma indiscriminada na paisagem, muitas delas sem projeto, muitas delas ainda numa lógica de autoconstrução, muitas delas por acabar, isto é, a propósito, é um dos outros acessos para o nosso escritório, portanto, como podem ver, isto é uma centralidade espetacular. Mas este território, esta heterogeneidade tão grande, é na realidade também uma possibilidade para nós podermos construir alguma coisa e podermos deixar a nossa marca. Isto é a vista do nosso escritório, se quiserem ter uma ideia. Portanto, isto é a paisagem com que nós lidamos todos os dias e é talvez a paisagem que nos
que nos motivou e que nos motiva todos os dias a fazer arquitetura e tentar explorar os limites do que fazemos, do que é possível, de como é que conseguimos o equilíbrio entre a nossa prática e a vontade do cliente. Um, para isso, decidimos selecionar aqui 2 projetos que tal como o Rui disse, vamos partilhar convosco. São 2 projetos relativamente recentes, vocês certamente já poderão ter visto alguns deles, e que cada um tem uma história que nós queremos partilhar convosco, não tanto só o projeto, mas também algumas dores, alguns problemas, algumas ideias que quisemos vender aos clientes e que eu acho que é importante partilharmos isto convosco. Bom, este primeiro projeto é um pavilhão, portanto um pavilhão de jardim. Ahm, É um tipo é uma tipologia que nós nunca tínhamos feito até então. Portanto, este projeto começou em 2019. Ahm, É numa quinta de eventos, portanto, o cliente chegou até nós e pediu-nos para reformular um dos espaços que ele lá tinha. Portanto, no fundo, aquele primeiro espaço do casamento, quando chegamos à quinta ao evento, não é? O primeiro espaço de recepção dos convidados e onde temos as entradas e por aí fora. Portanto, este espaço que vocês veem aqui, esta construção de madeira com estas telhas na cobertura, era o espaço existente deles, portanto, e o que eles queriam, no fundo, era substituir este edifício por um outro, neste mesmo local, não é? Portanto, isto era o aspecto que eles tinham, uma coisa mais rústica, portanto, e este era um bocadinho o ambiente de todo o espaço que nós lá encontrávamos. Portanto, nós nós já conhecíamos o local porque isto é aqui a, sei lá, 1 quilómetro do nosso escritório, se calhar nem tanto, É uma portanto, freguesia. é a mesma freguesia, portanto, quer eu, quer o Henrique já tínhamos tido a oportunidade de ir aqui a várias festas, a vários casamentos e por aí fora, portanto, conhecíamos bem o local, e conhecíamos as potencialidades que o local tinha para oferecer, portanto, e o que é que lá acontecia? Como é que eu consigo arriscar aqui isto? Consigo. Estás exato. Não, desculpem lá, só que eu queria fazer aqui umas notas, mas não consigo, não é? Consegues, sim. Estás exato, não sei como. Tem a canetazinha do lado esquerdo. Sim, só que o rato não Pois, está. mas o meu rato é que não está a colaborar. Hum. Estranho. Não? É pena. Dê-me só aqui um segundo. Ok. Mas, compartilhei, compartilhei. Deixa eu aparecer aqui. Está ali. Fazer? É. Ok. Desculpem lá. Não consigo ver onde é que começa a desenharmos, mas pronto. Portanto, o edifício principal é este, o edifício da Quinta, o edifício que supostamente nós iríamos substituir, portanto, era este, e os limites da Quinta, portanto, são esta coisa toda por aqui fora, portanto, uma coisa mais ou menos assim. Portanto, e a nós, num primeiro momento, não nos fazia muito sentido termos aqui um espaço ainda com alguma amplitude e estarmos aqui a engalfinhar pá, o edifício, os dois edifícios no mesmo espaço, termos no fundo o melhor espaço da Quinta, que era esta zona aqui em baixo, era onde efetivamente existia o parque de estacionamento, e, portanto, e o parque de estacionamento tinha uma vista espetacular para uma zona verde, completamente desafogada, e era o sítio que os convidados só viam quando chegavam e estacionavam aqui o seu carro e depois ficavam aqui todos, no fundo, encerrados aqui num espaço superior. Portanto, com base nisso, os nossos primeiros estudos tiveram vários edifícios em diferentes localizações, mas depois, por fim, acabamos por estabilizar em acordo com o nosso cliente, porque isto não foi um processo muito linear. Desculpem lá, que eu só estou aqui a tentar apagar os meus desenhos, mas, mas não. Pois, vai lá. Isto,
Isto tem que interromper aqui o comportamento que É, está aqui com isto, tem só um segundinho. estamos aqui com stress qualquer em termos de isto não está a funcionar agora. Vou ter que comprar aqui atrás. Sim. Agora também não consigo passar para a frente. Nem consigo parar o compartilhamento. Hum, não. Desculpem lá, mas Já parecemos os gajos velhos. não, agora ficamos sem conseguir, nem conseguimos passar de slide. Oh, Helder, tu consegues parar, Vou tentar interromper. consegues cancelar o compartilhamento? Tens que interromper, tens que apertar o ecrã global. Depois só abres assim. Pois, pode acontecer isso. Conseguiste ela? Estou a tentar também. E Isto- partilhei o meu, mas agora tenho que vocês vou, espera, interromper. Tentei outra vez agora. É assim. Posso partilhar este? Sim, já está. Já conseguem ver o meu ecrã agora? Não. Sim, já está, Henrique. Continuo sem poder Não, escrever mas e apontar e não sei o quê, mas pronto, é o que é. Ficamos assim. É que nem o cursor aparece. Estranho. Estranho. Portanto, isto foi a nossa primeira implantação do edifício, a nossa primeira proposta de edifício, portanto, em que saímos dali de cima daquele emaranhado de construções e viemos aqui para uma zona mais desafogada. O programa do cliente era relativamente simples, ou seja, basicamente dois espaços que pressupunham ser encerrados, um espaço dedicado a uma zona de confecção e uma zona de show cooking, onde as pessoas pudessem também entrar e se pudessem servir. Uma zona de casas de banho com uma sala para amamentação e os espaços de apoio à permanência das pessoas ali embaixo. E depois uma sala que desse para 150, 200 pessoas. Pronto, e que na nossa opinião, como isto seria o espaço de recepção, a nós fazia no sentido que pudesse ser um espaço que, apesar de ter que ser um espaço coberto e encerrado, porque nem sempre está a bom tempo, sempre que isso fosse possível, nós gostaríamos que o edifício fosse uma espécie de uma cobertura só, ou seja, que permitisse as pessoas estarem ali debaixo abrigadas, mas que no fundo fosse quase um local de passagem em que houvesse uma transparência visual muito grande entre todo este espaço verde que nos pontua aqui em baixo a quinta e houvesse uma relação efetivamente forte com toda esta verdura, e com todo o projeto depois de paisagismo que acabamos por vir a desenvolver para aqui. Ou seja, o que é que esta relocalização do edifício nos permitiu? Ou seja, num primeiro momento, o acesso da quinta era feito ali pelo meu canto superior direito. Toda a gente entrava por ali, portanto, toda a gente passava pelo sítio da festa antes de chegar ao parque de estacionamento. E havia aqui quase um atropelo entre a passagem automóvel, a passagem dos carros. Portanto, e nós neste momento invertemos com a posição do edifício, nós invertemos completamente isto, porque a Quinta tem contacto com uma rua que fica na outra extremidade. Portanto, passamos o parque de estacionamento para lá e este nosso novo edifício agora acaba por ser o primeiro momento, ou seja, é o momento de chegada ao espaço, é verdadeiramente o espaço de recepção. Portanto, isto foi a nossa primeira ideia, ou melhor, foi a nossa proposta para o cliente, ou seja, o cliente, quando veio reunir com isto, foi isto que nós lhe passamos, ou seja, foi esta ideia que nós lhe quisemos vender no primeiro momento, ou seja, nós demos-lhe o que ele queria, não propriamente o que ele nos pediu. Ou seja, demos-lhe o edifício que ele nos pediu, mas refuncionalizamos tudo, alteramos completamente o funcionamento do espaço. Confesso que na altura estávamos um bocadinho receosos porque era uma intervenção muito mais ambiciosa do que o que nos tinham passado, e estávamos aqui com algum receio de não quererem tanta mudança no primeiro momento. Portanto, esta era a imagem do edifício, que acabou por, nesta sua versão inicial, expandiu-se um bocado, nós entusiasmamos-nos um bocado, o cliente entusiasmou-se um bocado,
e o edifício acabou por ficar, se calhar, com uns 200 ou 300 metros quadrados a mais do que o que era suposto para a função, e depois veio-se a verificar também para o budget, ou seja, foi desenvolvido o projeto na íntegra, projeto de execução, projetos de especialidades, um, mas antes de se iniciar a obra, chegámos à conclusão que o valor estava demasiado elevado, ou seja, a ideia aqui foi, pegámos um bocadinho nas premissas do edifício existente, em que tínhamos aquela questão da madeira e temos um edifício um bocadinho mais monomaterial, portanto, e este edifício vivia um bocadinho disso. Tínhamos uma estrutura toda em madeira que nos fazia esta cobertura, que nos libertava todo o interior para termos as mesas e termos o espaço completamente livre. E depois tínhamos ali duas caixas, que nesta versão a ideia era que fossem duas caixas feitas em betão escuro, que albergavam as funções que tinham que estar escondidas. Aquela versão não chegou a avançar e com base no mesmo programa, portanto o programa foi sempre o mesmo do princípio ao fim, nós voltamos ao trabalho de campo, já com o prejuízo do nosso lado temos que fazer uma versão nova, mas voltamos aqui ao trabalho de campo e estes esquemas sintetizam um bocadinho o nosso programa e as nossas intenções. Portanto, os dois blocos que encerram as funções que o público não tem, ou seja, não há ideia do público ter uma utilização tão evidente. E depois um grande espaço central, no fundo, para onde estes dois blocos se vão relacionar, e esse sim, o grande espaço de permanência que fica em pleno contacto com todo o espaço verde envolvente e com esta questão da transparência. E nesta proposta, contrariamente ao outro, portanto, isto sempre cada vez que temos mais tempo para nos debruçarmos sobre um projeto, também achamos que o projeto vai melhorando e neste caso, apesar deste edifício ser mais pequeno que o outro e ter perdido aqui alguma da riqueza que o outro tinha, nomeadamente aquelas questões das madeiras e por aí fora, ou seja, acabamos por ganhar aqui outras coisas, nomeadamente este desfazamento destes dois volumes, que acabam por conferir aqui algum movimento ao edifício e a forma como ele se vai relacionar depois com o espaço exterior. Portanto, aqui já é uma planta muito próxima da versão final, onde já temos ali a posição do nosso edifício, já com uma ligeira correção face à que tínhamos anterior, já se vê ali na outra extremidade o parque de estacionamento, já se percebe que há ali os percursos que vêm do parque de estacionamento e que este nosso novo edifício, que acaba por ser o primeiro contacto que as pessoas vão ter na Quinta, portanto já não passam numa rua em paralelos e vêm os dois edifícios e depois é que fazem o percurso inverso para lá chegar, portanto este é efetivamente o momento de recepção, portanto e houve aqui depois um requalificar de todo este espaço, que era uma amálgama de pavimento em cubo, de barracos, de armazéns e coisas do género, ou seja, era o melhor espaço da Quinta e era o espaço que não estava a ser aproveitado. Portanto, em termos funcionais, no volume que temos ali superior, é o volume onde temos a cozinha, portanto, há ali uma entrada de serviço, há todos os espaços de apoio que funcionam ali, há uma zona de forno e de churrasqueira exterior que permite a confecção ali de algumas coisas mais específicas, e depois temos uma cozinha convencional, como se fosse um restaurante normal, e temos depois aquela zona que já está em contacto com o espaço da sala, que no fundo é a zona do show cooking. Depois temos o grande espaço central, onde estes dois volumes estão conectados. Espaço esse que tem um bar de apoio, portanto, e tem a particularidade de ter vidro dos dois lados, portanto, permite aqui um grande atravessamento, com a questão também de termos a cobertura em vidro, que isso para nós, ou seja, foi um dos elementos que, quando alteramos o projeto, para nós fazia todo sentido, que era garantirmos também esta permeabilidade também pela cobertura que nos parecia importante. E depois temos o outro corpo, onde temos concentradas as casas de banho e ali um pequeno espaço de apoio, planta de cobertura, depois há uns pátios dentro das casas de banho, ou seja, esta questão dos espaços poderem ter luz natural, mas num primeiro momento não temos essa percepção e funcionam quase como surpresa, ou seja, quem vê o volume por fora não imagina que quando abrir a porta da casa de banho vai ter um pátio, vai ter luz, vai ter um jardim, portanto isso são coisas que nós valorizamos e que quisemos trazer também para este projeto.
Percebemos também nesta transição do projeto, da versão anterior para esta, que esta obra ia ser uma obra muito, vamos lhe chamar caseira, ou seja, feita com mão de obra local, quando digo local, mesmo local, ou seja, funcionários dos proprietários, pessoas que eles têm, que trabalham para eles a tempo inteiro e que fazem pequenas manutenções e pequenas reparações, e neste caso, exceção feita da estrutura, que iria ser feita por uma empresa que também não era muito o core business dele, este tipo de edifícios, estava mais vocacionado para a construção em grande escala de estruturas de blocos de habitação, portanto, em que não é tão importante quanto isso o aspecto final do botão, e se calhar se o pilar não está tão alinhado quanto isso também bem mal ao mundo, e se a estereotomia da nossa madeira se não alinha, também para ele estava tudo bem. Portanto, percebemos que íamos ter que, do outro projeto para este, que íamos ter que fazer aqui algumas alterações. Portanto, e este projeto acabou por perder algum refinamento, ou seja, dos elementos delicados de madeira que o outro projeto tinha, este abriu-se completamente de mão disso, e portanto, e tentamos que fosse o exercício mais puro possível. Portanto, estas duas caixas, revestidas com um material que nos dava a garantia que não ia ser muito difícil de executar, ou seja, que não íamos ter aqui grandes questões para falharem, epá, e uma estrutura que já iria ser de botão, e iríamos assumi-la claramente como esse elemento. E isto tudo acrescentando mais, tipo, nós também queríamos conseguir pensar neste projeto e explorar um bocadinho esta lógica quase que modernista de composição, esta reinterpretação modernista de como é que os elementos se tocam, como é que os elementos se intersetam, pousam, que foi, uma vez tínhamos que ter esta linguagem mais grosseira, menos delicada do primeiro projeto da madeira. Então, queríamos que essa lógica grosseira pudesse ser também entendida como um elemento de composição e um elemento de quase como uma citação modernista do processo, uma reinterpretação dessa ideia e dessa lógica compositiva que acho que que está sempre no imaginário de todos os arquitetos. Pronto, essa versão, pá, de facto, pronto, seguimos esse caminho, tivemos aqui um projeto, depois tivemos aqui alguns desafios estruturais que acabaram também por influenciar a linguagem do próprio edifício, e se calhar um dos elementos mais marcantes que o edifício tem até acaba por advir um bocadinho dessas necessidades estruturais. Portanto, pá, a obra começou normalmente, como qualquer outra obra, parte estrutural. Começou a haver aqui depois necessidade, ainda em obra, de fazer aqui alguns desenhos para comunicarmos melhor de que forma é que nós queríamos esta cofragem da madeira, porque para nós, para além disto ser a estrutura do edifício, vamos um bocadinho além disso, isto também é o acabamento final, portanto, não era simplesmente chegar aqui e espalharem as réguas da forma que eles quisessem e bem entendessem, embora tenha sido assim no primeiro momento, mas depois voltou-se atrás e fez um desenho, e esta estereotomia acabou por obedecer a esse mesmo desenho. Portanto, a obra foi avançando, se calhar não de uma forma tão convencional face a outras obras, ou seja, ainda se estava ali a fazer a parte de estrutura pesada de betão, mas no entanto a equipa da casa já tinha tudo que era rebocos e casas de banho já quase prontas, portanto isto andou aqui com alguns atropelos. Isto convém dizer que isto é uma obra que demorou cerca de 3 meses, se não, 3, 4 meses, não sei bem, mas Sim, ou seja, isto é por acaso depois não temos aqui fotos que vão mostrando esses momentos, mas esta obra começou em dezembro, e em maio ou abril teve o primeiro casamento. Não estava completamente pronta, portanto os primeiros noivos não tiveram direito a cerâmico no chão, não tiveram direito aos vidros na cobertura, se calhar ainda não havia o cerâmico verde em todo lado, portanto ela foi-se fazendo e foi-se utilizando ao mesmo tempo. Portanto, houve aqui fases em que não havia casas de banho feitas, ou fases em que as casas de banho já estavam feitas, mas não havia caixaria para ninguém, portanto a coisa foi-se construindo e foi-se utilizando. Portanto, isto já é aqui uma fase já em que se fez a retícula de betão
toda no interior, portanto temos praticamente a forma do edifício definida, ali o pilar ainda faltava crescer um bocadinho acima da laje que não serve para nada, mas o resto já lá estava, e temos aqui já um bocadinho a confirmação do que nós queríamos, ou seja, do resultado que nós queríamos, era esta grande amplitude, portanto esta transparência que se vê aqui nesta imagem do lado direito, em que nós estamos supostamente na parte de trás do edifício, mas o edifício é completamente transparente, e vemos todo o espaço verde que se prolonga do outro lado, e a possibilidade de termos aqui um grande espaço que, com as janelas todas abertas, se prolonga e faz parte do exterior, como se não existissem aqui quaisquer barreiras. Portanto, isto já são aqui imagens já com o tom mais ou menos limpo, onde já se percebe todo aqui o trabalho de madeira que existiu. Neste momento até estavam ali a tirar o negativo que se deixou para termos ali o LED que faz aqui o contorno periférico do edifício e funciona como iluminação à noite. E depois o início dos revestimentos. Pronto, e aqui, uma vez que este edifício também já era uma reformulação de uma primeira proposta, portanto, já nesta altura com um budget mais realista, portanto, já houve aqui uma adaptação dos materiais que íamos usar, epá, ao valor que o cliente tinha disponível, que numa primeira fase não foi tão objetivo quanto isso, daí temos que fazer esta reformulação. E isso é uma coisa que nós pedimos sempre aos nossos clientes, pá, máxima transparência com o dinheiro que se quer gastar na obra, porque se não houver essa transparência desde o primeiro momento, podemos estar a caminhar no sentido que depois nos obrigue a voltar atrás. E aqui aconteceu um bocadinho isso, ou seja, foi-se falando dos valores, nós fomos orientando o cliente para o valor que isto ia custar, mas houve sempre aquela ideia, não, eu faço isso mais barato, eu faço isso mais barato, até que chegou-se Só que não. Chegou-se a vias de facto, o projeto ficou pronto, os desenhos ficaram prontos, o caderno em carros ficou pronto, o mapa de quantidades ficou pronto, pediu-se orçamento, veio o orçamento, confirmou-se o que os arquitetos tinham dito, que a obra ia custar aquele dinheiro todo, epá, não pode. Portanto, desta vez, como já sabíamos até onde é que podia ir, foi mais simples, portanto, há aqui algumas, no caso deste cerâmico, portanto, podia ter vindo com uma altura total, e este era mais barato, com os 2,70 m de altura, portanto, usamos esta questão da dimensão para estabelecer aqui uma altura padrão, introduziu-se aqui um perfil para fazer a separação dos 2,70 m até aos 3,5 m, e esta mesma linha esta limitação do cerâmico acabou por ditar depois a altura dos corpos interiores, ou seja, estes acessos ao interior dos blocos acabaram por ser um bocadinho ditados por esta questão económica, mas que no final acabou por ser também uma componente estética que introduzimos aqui no projeto, que nos ajudou também a reduzir um bocadinho a escala destes volumes, a trazê-los para uma escala mais humana, e se calhar aproximá-los mais da relação com quem utiliza aqui o interior. Este interior, ou seja, o edifício vive essencialmente aqui de dois, três materiais, portanto, o betão da estrutura, o material do pavimento, que é o mesmo material depois das paredes das casas de banho, da cozinha e por aí fora, portanto, não há aqui grandes alterações de materiais, e este material que existe aqui, que nós queríamos claramente que fosse um elemento distinto, criasse aqui algum contraste, pá, que também tivesse aqui um bocadinho esta questão do apelo a um glamour, da parte dos casamentos e por aí fora, ou seja, foi uma forma que nós encontramos de dar ao nosso cliente também algum conforto no tipo de decorações que eles depois fazem para os clientes, sem que isso viesse a colocar em causa depois a nossa arquitetura. Ou seja, nós preferimos introduzir logo elementos que lhe dessem esse toque, pá, vou-lhe chamar chique, mas foi um bocado isso que nos passaram na altura, do que depois deixar isso à mercê de outros elementos que se calhar já não iriam, pelo menos na nossa opinião, dignificar tanto o espaço quanto isso. Portanto, isto acabaram, inicialmente era para ser um latão, mas lá está, depois viemos aqui no downgrade, e isto aqui são os painéis da Polyrey, curiosamente, que fazem aqui este revestimento todo destes dois buracos que existem no edifício. Neste caso é o acesso às casas de banho, isto aqui é uma pequena zona de estar, e depois do outro lado funciona a zona da cozinha. Portanto, isto já são as imagens finais do edifício. Havia aqui muito mais coisas para falar. Nestas imagens é claramente visível esta ideia da transparência, portanto aqui as janelas estão todas abertas
e o edifício de facto parece-nos que é uma simples pala que está aqui pousada neste jardim. Pá, importa referir que estas árvores estavam todas aqui, ou seja, nada disto é novo, isto estava tudo aqui. O edifício foi posicionado e foi desenhado de forma a não termos que deitar aqui nada abaixo. Ele, na realidade, está construído em cima de um local onde tinha um outro edifício aqui, onde eles faziam aqui alguns eventos de menor escala, menor dimensão, menor importância, mas que na realidade nós achamos que isto era o melhor espaço. Ah, Portanto, esta ideia sempre desta transparência, acho que é visível aqui em todas as imagens. Uh, a nossa escolha aqui por este cerâmico, que muita gente pensava que isto inicialmente que isto era uma mármore, mas não, isto é um cerâmico. Ou seja, foi para que o edifício ainda mais tivesse aqui uma componente de integração com todo este espaço verde. Portanto, o verde que vem do chão e no fundo acaba por contaminar estas paredes. Epá, este pilar que aparece aqui é o tal elemento que numa primeira fase do projeto não existia. Portanto, a nossa ambição aqui era grande e tínhamos aqui 18 metros de vão sem nada, 18 por 12, acho eu. Mas depois, com o avançar do projeto de estabilidade, foi-se verificando que isto não iria funcionar. Pronto, e vários testes foram feitos de uma peça que pudesse funcionar aqui como um elemento de composição e acabamos por chegar à conclusão que este elemento aqui também ajudava aqui a dar alguma verticalidade ao edifício na relação e ajudar também a estabelecer esta relação que ele tem com este grande espaço exterior e acabar por se assumir aqui também, dar-lhe aqui algum caráter. Um, portanto, isto é a imagem do espaço interior, portanto, onde claramente se percebe esta relação e esta possibilidade de expansão, que isso era uma das coisas que era vital no projeto, ou seja, era de verão o edifício se calhar tinha que aguentar aqui com 300 pessoas, não é? Portanto, tinha que se expandir para o exterior. Isto supostamente são as traseiras do edifício, que não são traseiras, mas foram entendidas como tal na altura. Um, E aqui já vemos o edifício com o espaço encerrado, ou seja, com a delimitação do espaço interior. Daí a importância da Sim, cobertura, da cobertura em vidro. de Uh, lá. Está aqui mais alguém a falar. Ou seja, para além desta, ou seja, se não tivéssemos a cobertura em vidro, quando tivéssemos o espaço encerrado, a luminosidade que iríamos ter aqui não ia ser a mesma coisa. Portanto, isso para nós foi uma batalha dura com o cliente, porque ainda foi para ali uma quantia significativa de dinheiro para conseguirmos fazer esta cobertura toda em vidro e dar-nos esta transparência, esta luminosidade no interior. Aqui isto semi-aberto. Portanto, as janelas ficam todas escondidas ali dentro das paredes, desaparecem completamente, quer de um lado, quer do outro. Isto é o tal espaço, portanto, as costas do bar, portanto, mesmo aquela zona do bar tem dois balcões, portanto, acabamos por nunca ter aqui uma traseira desarrumada, porque a ideia do edifício é mesmo esta, ou seja, esta transparência total. Tem aqui algum enquadramento aéreo também. E a forma como ele se comporta à noite para nós também era importante, ou seja, usamos as linhas da arquitetura para que à noite fossem reforçadas com a iluminação e não encaixamos aqui mais elementos nenhuns acessórios. Para além da iluminação no edifício, toda a restante iluminação funciona aqui na base das árvores, utilizando a copa como sendo uns candeeiros gigantes que fazem aqui a condução das pessoas ao longo do espaço. E pronto, e é um bocadinho esta a história do edifício. Aqui fomos mesmo ao extremo e mesmo o mobiliário é feito com os mesmos materiais do edifício. Portanto, o balcão é todo revestido mesmo cerâmica das paredes, as portas do mobiliário são feitas nos mesmos painéis que usamos para fazer a entrada das casas de banho e aquela zona ali do show cooking. Portanto, tentamos levar isto aqui ao mínimo de materiais possível para conseguirmos ter uma melhor economia de escala também. E a questão das casas de banho que falava há pouco,
Ou seja, isto é uma das casas de banho em que temos novamente a luz no interior, temos este pátio, temos novamente o cerâmico do exterior, ou seja, num espaço que quem vê por fora não é expectável que isto depois se venha a verificar no interior. Bom, por oposição ao projeto que o Rui acabou de apresentar, um projeto tudo bastante leve, bastante transparente. Cabe a mim apresentar este projeto, que também ficou pronto na mesma altura que o outro projeto, no mesmo ano, apesar de ter sido começado em 2015. E a arquitetura tem destas coisas, 6 anos para fazer uma casa é um parto difícil. A arquitetura foi até relativamente rápido, mas a construção foi claramente um processo bastante demorado, bastante difícil. Portanto, são projetos que acabam no mesmo ano, mas têm e decidimos inseri-lo cá para precisamente abordar este tema desta distância cronológica entre a ideia do projeto e a concretização do mesmo, e tudo aquilo que se calhar na altura pensámos no projeto e a forma como ele evolui, e se calhar a pertinência que era em 2015 e a forma de nós pensarmos, e como é que o que nós pensamos continua a fazer sentido, ou continuou, felizmente, a fazer sentido 5 anos depois ou 6 anos depois. Então, por oposição, esta é a nossa casa em Sobrado. É uma casa, hum, portanto, é uma casa num terreno com algumas particularidades. É um terreno que não é muito grande. É um terreno que tinha uma pré-existência com algum valor sentimental para o nosso cliente. Era a casa dos avós dele, e ele comprou o terreno precisamente porque gostaria de ter ali uma casa naquele sítio que de alguma forma lhe fosse repegar essas memórias de miúdo. E o cliente veio ter connosco numa altura em que o nosso escritório, uh, felizmente, fica mais conhecido por causa do prémio do Arcdale, como uma casa que é a casa de Sambado, bastante transparente, bastante minimalista. E o cliente veio um bocadinho também à procura dessa linguagem. E nós, por oposição, damos uma linguagem exatamente oposta àquilo que ele veio procurar. A única coisa em comum é o botão, E o sendo minimalismo. que o minimalismo, tudo o resto é o oposto completo àquilo que ele procurava. Este é um terreno que não é muito grande, como eu referi. Tinha esta casa bastante indiferente, diria, uma casa muito pequenina também. O terreno, ao não ser muito grande, nós também não tínhamos uma área de implantação muito diferente da área de implantação desta casa atual. Mas havia aqui algumas coisas que o cliente gostava de manter e gostava de manter, quer dizer, gostava de estar aqui porque este era o sítio onde foi criado, ao lado da casa dos pais. E ele, de alguma forma, queria manter essas memórias deste local para ele e para a sua família, e que nós tentamos reproduzir neste projeto. O terreno apresenta algum declive, tem aqui uma série de construções vizinhas com escalas que se vão sucedendo, mas que têm todos digamos, se traçamos uma linha, ela quase toda ela tem a mesma escala, portanto são sempre 2 pisos com o sótão, à exceção da casa da avó, que era efetivamente bastante mais pequena, mas tudo o resto tinha esta escala, e que nós tínhamos que de alguma forma, manter e harmonizar com a nossa construção, não podendo exceder, não podendo, e mesmo os afastamentos à rua, etc., tínhamos que manter toda essa lógica que já é existente na envolvente. A primeira coisa que nós propusemos, obviamente, foi demolir a casa, que é para ficar com a melhor memória possível do local. Esta tarefa revelou-nos aquilo que para nós era importante e que também percebíamos que o cliente gostava, que era precisamente apesar disto ser um espaço completamente bastante pequeno, descaracterizado, apertado, tem na realidade uma vista muito interessante, pontualmente, pelo menos, que de alguma forma lhe preenchia as memórias, e que nós, depois da casa ir abaixo, percebemos que isso poderia ser potencializado e poderíamos maximizar. Então, por oposição à casa que ele vinha procurar, nós propomos aqui um cubo para conseguirmos albergar todo o programa funcional e que ele nos passou, que não é mais que uma casa convencional com uma garagem para 2 carros,
um pequeno escritório, uma zona de estar, zona de jantar e cozinha e uma lavandaria, e depois 3 quartos, todos eles suíte, ou melhor, 3 quartos, um deles suíte e e 2 deles com casal em partilhada, e que, atendendo à área máxima de implantação que podíamos ter e às cestas que tínhamos que colmatar, esta era, digamos, este cubo inicial era a área total que nós tínhamos que ter, ou digamos, o envelope que precisávamos para albergar as funções todas, e naturalmente que queríamos de alguma forma que este projeto pudesse esconder algumas partes menos interessantes da envolvente e pudesse potenciar outras. E então fizemos obviamente que nós, tendo todo o programa organizado neste cubo, precisamos de luz natural, e então temos que abrir e colocar as aberturas posicionadas estrategicamente de forma a podermos receber a maior exposição solar possível, e ao mesmo tempo controlar as vistas para que funcionem como pequenos quadros para a paisagem, e conseguimos assim moldurar cada uma das vistas que vale a pena ter do local, e as vistas que lhe são também, de alguma forma, memórias e relações familiares, que são a vista para a casa dos pais, que também queria estar presente, porque também há muito esta lógica da proximidade familiar. Na altura, em 2015, estes eram os melhores renders que nós conseguimos fazer. Felizmente fomos evoluindo, mas serviu para convencer o cliente, e este foi precisamente o render, a imagem virtual, da proposta que fizemos para o cliente. Um, que no início ele ficou um bocadinho chocado. Recordamos perfeitamente, quando apresentámos, que ele não estava à espera deste tipo de abordagem, estava ali um bocado reticente quanto a isto, mas depois decidiu avançar, e, e felizmente para nós, e julgo que ele também está bastante contente com a solução. Esta também foi a maquete que fizemos na altura da apresentação do projeto, ainda numa versão muito ambiciosa, onde a cobertura era também ela acessível. Lá está, naquela versão como o Rui falava inicialmente, onde não havia budgets e não havia limites. Depois, infelizmente, houve algum limite e a cobertura deixou de ser acessível. Ganhámos outras coisas no espaço. Felizmente, ao evitar isso, alterou-se aqui o projeto, e também criámos outras relações que nos pareceram interessantes no espaço, mas em todo caso, queríamos também mostrar-vos esta ferramenta de trabalho que ajudou a vender esta ideia de projeto. Como dizia há bocadinho, o projeto tem um piso semi-enterrado com uma garagem, uma zona técnica, uma pequena sala de televisão e um espaço de apoio. Depois, uma escada que nos distribui para o piso, digamos, de resto de chão da casa, que está ao nível da rua, onde temos desde a rua entramos através de um nicho na forma, que é mesmo um vazio, que nos protege da entrada, e que é ali uma antecâmara que nos prepara para a entrada na casa. E depois, todo este percurso foi estudado para que todo o ato de andar na casa vai precisamente explorando esses enquadramentos paisagísticos. Desde que abrimos a porta, vemos para o topo oposto à casa, nos corredores que vamos tendo sempre enquadramentos de paisagem que nos parecem, que na altura nos pareciam fazer sentido, e agora com a construção conseguiu validar essa nossa ideia. E portanto temos um rechão bastante amplo, quase sem portas, só escondemos os espaços que são efetivamente acessórios. Todo o resto, cozinha, sala sala de jantar e sala de estar, articulam-se através de pequenas passagens que controlam a hierarquia dos espaços, mas ao mesmo tempo estamos sempre neste espaço bastante fluido, comum. Subindo para o piso superior, temos logo o quarto principal, a suíte, e depois os 2 quartos com uma casa bem partilhada, que também está num segundo plano e funciona quase como suítes, digamos assim, porque temos um espaço temos uma antecâmara que dá para os quartos e para a casa de banho, e lá do oposto temos um escritório que tem uma vista sobre um pé direito duplo para a sala, e ainda um pequeno arrumo, onde antigamente havia este espaço circulava-se, e era o acesso da máxima à cobertura, passou a ser um arrumo, e fechamos aqui esta zona do pé direito duplo, que também nos ajuda a criar ainda mais tensão no pé direito duplo. Portanto, um corte genérico, onde se consegue perceber esta relação do escritório e o pé direito duplo e as zonas exteriores. E E a questão depois, da ventilação também, ou seja, certo. não estamos a explorar muito aqui, ou seja, esta casa
gostamos de explorar aqui também esta questão da ventilação transversal dos espaços, ou seja, tentarmos que praticamente não fosse necessário a utilização de meios de climatização forçada, principalmente durante o verão, para que a casa fosse confortável. Portanto, com a introdução daquela espécie de pátio-varanda na zona da sala que faz ali a charneira entre a zona de jantar e a cozinha e a zona de estar, e depois com aquela janela que fica voltada, fica no escritório voltada para a rua, portanto virada para norte. Isto permitiu-nos aqui uma ventilação cruzada da casa toda, que durante os meses mais quentes funciona muito bem. Se calhar melhor até do que nós estávamos à espera. Portanto, e este corte acaba por sintetizar um bocadinho isso. O pátio que o Rui estava a falar, faz a chaneira, zona de jantar e zona de estar, é precisamente este que vocês veem, que tem uma guarda de vidro aqui na imagem. Esta é a primeira grande janela. É uma zona exterior coberta que se confunde com um vazio da casa, mas que ao mesmo tempo permite que as pessoas estejam cá fora e tenham mais uma vez, a vista sobre a paisagem. E então, esta imagem consegue sintetizar aquilo que foi a nossa ideia de projeto, ou seja, um edifício, um bloco mais monolítico, esburacado, com uma ideia compositiva de alçado e que pudesse quase que dar uma ideia que a casa é escura, é pesada pelo interior, e que depois gostamos bastante de brincar com quando se entra dentro da casa, é exatamente o oposto, temos uma luz que inunda todo o espaço e que nos permite criar toda esta lógica de sombras e de luz que ajuda a definir os espaços e ajuda a contar a história dos espaços, que é algo que também nos interessa e nos fascina. E aqui também, ou seja, em todos estes alçados, houve aqui quase uma ideia de não deixar transparecer os espaços da casa, ou seja, quem passa na rua não consegue adivinhar a que janela corresponde, não sabe se aquilo é de uma casa de banho, se é de uma sala, se é de um quarto, ou seja, há aí quase essa brincadeira de tentarmos deturpar o que na realidade está a acontecer dentro da casa, porque há sítios em que só se vê a cabeça da pessoa, há outros que vêem-se os pés, há outros que vêem-se metade da cabeça, portanto, acaba por quem passa na rua e não conhece o projeto e não tem a oportunidade de entrar na casa, nunca vai saber o que é que cada um dos espaços é. Portanto, isso foi uma coisa que nos deu algum gozo brincar aqui com estas janelas todas. E acima de tudo, todo este projeto foi um grande gozo conceptual na medida em que nós fizemos imensas maquetes para estudar o alçado e era interessante estamos a estudar, tipo mexer os vãos para alinhar a eixo, para alinhar no canto, para alinhar a meio, para não alinhar de todo, andar 20 centímetros para o lado e tentar ir compondo quase que um trabalho de ourives, compondo e afinando cada um dos vãos. Para aquilo que era a nossa intuição da paisagem e o que era a nossa intuição dos enquadramentos que seriam interessantes potenciar. Portanto, e a casa destaca-se de envolvente, naturalmente, que era um dos principais Os nossos propósitos. Pudesse ser de alguma forma uma casa que não seja tão anónima quanto as outras, mas também não seja também não se ponha em bicos de pés, e portanto tentamos criar aqui uma espécie de um bunker sofisticado. Na moda agora. Portanto, a casa tenta depois também explorar os poucos bocadinhos de terreno que tem e haver essas relações entre interior e exterior, ou um vão que é janela, que é banco, que é uma relação com o exterior e que vai pontuando, e nós também estando no interior conseguimos perceber estes bocadinhos de paisagem que nós controlamos e que nos ajuda a esconder o que não queremos ver. A garagem também, para nós, é sempre um elemento importantíssimo nas casas e, portanto, nós gostávamos que esta garagem, apesar de ser extremamente simples, pudesse ter um bocadinho mais de um espaço para estacionar o carro, que ele pudesse fazer uma festa cá em baixo, que pudesse simplesmente, mesmo quando deixamos o carro, ela, pela sua textura, pela sua materialidade, acabasse também por ter aqui algo um bocadinho mais fora do normal do que era suposto esperar de uma garagem. Até mesmo pela janela que tem para o exterior e a forma como nós vemos o exterior, E a acaba que garagem para nós ou seja, a é a porta de garagem entrada na é o hall de casa. entrada da casa, portanto, para nós nunca é um espaço, não é um espaço sobrante, nem é um espaço desqualificado, portanto, se é o local a partir de onde nós vamos entrar todos os dias na casa, portanto, a garagem tem que se assumir efetivamente como o hall de entrada da casa, portanto, merece ter um tratamento tanto ou mais cuidado como todos os outros. Portanto, e aqui a garagem acaba por ter o mesmo caráter
que tem a casa por fora e depois em todo o trabalho de serralharia, que eu acho que não vai ser muito evidente aqui, acho que não temos Não, imagens temos uma todas. foto, mas basicamente Mas há esta questão depois da transparência, do portão da garagem, ou seja, mesmo quando a garagem está fechada, continua a haver uma relação com o exterior, a porta de entrada na casa também acaba por refletir estes elementos verticais que foram desenhados para fazer a vedação da casa, esta ideia da transparência e da mistura entre o que é público e o que é privado, que se vê no alçado principal da casa, ou seja, não há ali um muro, uma barreira ah, transparente, ou seja, há uma ideia de continuidade dos espaços, porque entendemos que a casa já era por si só um elemento tão forte que tudo o resto que a circunda tinha que ter aqui um caráter mais leve. Portanto, e estes elementos acabam por ir um bocadinho de encontro a esse ponto. e além disso tudo, também esta ideia desta materialidade muito bruta, hum, no nosso entender, acaba por conseguir também absorver alguns, alguns erros de construção, que este botão foi uma dor de cabeça, deu ali, a da altura, o construtor, que até estava a fazer um trabalho espetacular, quando chegou às lajes, decidiu que achava por bem fazer cosmética no botão e rebentamos o botão todo, mas que na realidade no final até estes defeitos acabaram por ser feitio para nós, ou seja, acabou por não nos chatear tanto. Mas chateou muito na Na altura. altura chateou imenso, mas agora no global a casa, Agora, com este aspecto mais bruto pelo exterior, que também era a nossa ideia, até acabou por sair reforçado essa ideia de algo, uma peça pouco polida e um pouco bruta, até acabou por ser reforçado, mas na altura foi umas noites sem dormir. Por oposição, temos um interior bastante luminoso, bastante minimalista, uma vez mais com uma característica que é um bocadinho transversal à nossa arquitetura, que é reduzir as coisas a dois ou três materiais, é betão, madeira e gesso pintado, não sem complicar muito, e sempre com esta obsessão do detalhe, da ligação dos alinhamentos, de esconder os elementos para que tudo seja o mais mínimo possível. Portanto, depois permite-nos esta era aquela questão que eu estava a falar há bocadinho da ventilação. Portanto, temos ali aquela varanda exterior coberta, ou este pátio, que quisermos chamar, que pode abrir as janelas e, portanto, nas costas de quem está a tirar esta foto, há uma janela que faz a ventilação transversal, e depois temos este pé direito duplo gigante que tem uma relação também com a janela do piso de cima, que é o escritório, e é inundado por luz, por oposição a este aspecto brutalista da arquitetura exterior. Vocês conseguem perceber isso e aqui? aqui, ou seja, já é curioso, dentro da casa, nós não conseguimos ver, a única casa que nós conseguimos ter percepção que existe é a casa dos pais do cliente. Portanto, todos os outros vãos, nós nunca vemos as casas dos vizinhos, seja pela posição que eles estão, seja porque existe vegetação e o vão, à cota que ele vai, só nos permite ver da copa da árvore para cima. Portanto, houve esse cuidado de tentarmos emoldurar a paisagem, efetivamente a paisagem que nos interessava e não propriamente tudo o que acontecia à volta, que era de facto mau. E esta janela ali da sala era um bocadinho o exemplo disso, ou seja, é um vão que parece assim meio perdido, que não está no chão, está ali a uma altura estranha, mas de facto quando estamos sentados no sofá temos uma janela para o céu que é uma coisa espetacular, não é? Temos ali um vão com 3 metros por 3 que permite um varrimento de luz dentro de casa brutal, em que podemos estar no sofá, mesmo sem com a televisão desligada, estamos sempre bem porque temos uma vista incrível. Isto continuando, portanto, temos aqui estas relações, que percebe-se um bocadinho esta relação da zona de jantar com a zona de estar e com a zona da cozinha, portanto, é aqui uma articulação entre estes três espaços, que são os espaços, na realidade, centrais da casa. Há a possibilidade de poder fechar a cozinha com uma porta de correio gigante que nos permite individualizar o espaço, caso seja necessário. Um, Sempre que este aspecto minimalista da inserção da iluminação, tentar reduzir isto aos gestos, aos encontros entre vertical e horizontal, ou então aos focos em gesso, que são todos um único material. E do lado direito vocês conseguem ver aqui uma vista, quando se está a trabalhar na secretária do escritório, sobre a sala, portanto, a sala de estar, que no nosso entender é bastante interessante, porque há esta ideia da comunicação e de nós estarmos constantemente a ver as pessoas de piso para piso, que era algo também que o cliente queria, não queria uma casa que fosse estanque, e nós
através disto, apesar da casa não ser expansiva no terreno, é expansiva na vertical e, portanto, é algo que nós quisemos explorar e que resultou, no nosso entender, bastante bem para resolver esta ideia do cliente e esta nossa vontade desta comunicação. Uma vez mais, as janelas emolduram as paisagens, escondem as casas o máximo possível. Isto é a imagem do quarto principal, da suíte. Estas janelas são todas pocket, correm parcialmente para dentro da parede e depois só tem a zona da guarda onde a janela fica efetivamente aberta, mas que também tenta ser o mais discreta possível e o mais confundível com a, com a paisagem e com o vidro. Portanto, quando se olha para a janela de frente quase não se vê essa guarda. Precisamente quisemos que isso não fosse o elemento preponderante desta arquitetura. Uma vez mais, quando entramos no quarto, temos a vista e não vemos a casa do vizinho, e nos quartos dos miúdos temos a relação temos a relação com o nosso, digamos, o pai do nosso cliente, a casa dele, e há essa relação, desta relação quase familiar entre um lado e o outro. À noite, esta casa é uma espécie de queijo suíço iluminado, e então ajuda-nos a pontuar a paisagem e é bastante interessante ao longe ver a casa porque parece quase uma escultura recortada, com a iluminação interior que se destaca completamente de todo o resto, até para a sua quase que aleatoriedade dos vãos que faz com que não se consiga reconhecer como uma casa e que não se reconhece como nada na prática e que nós gostamos de brincar e quisemos explorar. Bom, e julgo que é tudo por agora. Eu não sei se nós tomamos demasiado tempo, mas Nós estamos dentro do timing. estamos dentro do timing. Temos 54 minutos, portanto já estamos 14 minutos à frente, desculpem. Nós entusiasmamos. E obrigado por estarem desse lado. Obrigado, Henrique e Rui, pela apresentação. Acho que ninguém se incomoda de ver boa arquitetura, não é? Bons exemplos daquilo que podemos fazer no dia a dia. Passava, entretanto, a palavra então à Ana para conhecermos algumas soluções da PoliRei e no final, se quiserem colocar algumas questões, teríamos uma conversa aberta entre todos. Okay? Pronto, eu sou Ana Feliciano, sou diretora de prescrição em Portugal, para quem não me conhece. Vou ser muito breve, porque acho que estamos com pouco tempo e já vi cá aí muitas perguntas. Foi muito interessante a apresentação da Space Workers. Obrigada à Espaço Arquitetura e à Space Workers por terem promovido este evento e à Space Workers por ter aceito. Vou muito rapidamente, só para perceberem o que é a PoliRei, para quem não conhece, somos fabricantes de painéis decorativos, laminados ou HPL, melaminas e compactos fenólicos. Vimos então no projeto do Space Workers ali uma aplicação de pure metal, aquilo não é uma imitação, é mesmo folha de metal e dá aquele aspecto sim mais glamouroso, não é? Pelos dourados, ficou muito interessante até. E temos uma experiência reconhecida no mercado de 60 anos. Os nossos valores estão focados na qualidade, no desempenho dos produtos e a sua contribuição para os vossos projetos, está bem? É feita em França. Aqui temos um breve resumo de todos os produtos disponíveis, não me vou alargar muito, depois se tiverem interesse eu posso visitar ou enviar catálogos, mas cá está o laminado, como eu tinha falado, o painel sanduíche, compacto fenólico, depois temos a parte das bancadas e backsplash para as cozinhas, é uma nova gama que também temos, que se enquadra muito bem agora neste mercado da habitação de custos controlados, estes tampos são ótimos, e um sistema de painéis hidrófugos, que é isto que vos vou falar, que é a novidade, que é o Nuance. Oferecemos soluções para todo o tipo de aplicações e esta informação está toda disponível no nosso site para os fit-outs de design de projetos, para mobiliários, e aqui vê-se assim um breve resumo de onde é que se pode aplicar e os segmentos. Eu costumo dizer um bocadinho em bom tom de brincadeira que PoliRei dá para tudo, menos pavimentos. Pode-se pensar em tudo, mobiliário, revestimento de paredes, cabines sanitárias, tetos, tampos de cozinhas, tampos de casas de banho, etc. Também aqui um resumo que eu vou passar à frente. E então o Nuance
é sobre isto que vos ia falar. Vou ser breve, a sério, vou ser muito breve, porque acho que é sempre muito mais chata a minha parte do que a outra. Isto é o que estamos a lançar agora no mercado português. É um revestimento 100% hidrófugo. É um sistema que foi desenvolvido para estes espaços úmidos de casas de banho de lares, que exigem sempre muito mais águas. 100% estanque, como estava a dizer, é um sistema de revestimentos patenteado e é constituído por painel, cola e selante das juntas. Nós vendemos é o único produto que vendemos em sistema completo, ok? Damos 15 anos de garantia, são peças muito grandes, está aqui já os formatos também, são leves, fáceis de cortar e instalar. E o sistema é este que vocês estão a ver aqui. É um sistema de clipe, tipo aqueles pavimentos, macho fêmea, eles encostam e cola, está feito. Nós temos o sistema de cola para pôr na parede, encosta-se o painel, e depois tem o sistema de junta, de mastique de junta, se assim se pode dizer, que vai isolar a junta, é antibacteriano, o produto também em si é, além do selante também ser, é 100% estanque, é ótimo. E depois os betumes são todos compatíveis com a nossa gama, que temos 33 decorativos. Aqui está um bom exemplo deste material, ele adequa-se perfeitamente à zona do banho mesmo. E incrível este produto é compatível com a nossa gama Polirei. Para quem não conhece, para quem já conhece, fica a saber esta novidade. Poderiam, por exemplo, fazer um nuance nas paredes e aqui na forra da banheira, e depois todo o mobiliário e as portas, ou etc., com os outros produtos que nós temos, o laminado, a melamina ou o compacto fenólico, porque eles são iguais. Aqui alguns exemplos de aplicações que eu vou passar à frente. E aqui então, como é que seria o processo? É um núcleo que é feito num material compósito, que é resistente à água, com peças de remate com o bordo curvo, que vocês podem ver aqui na imagem que tem o número 1. Muitos arquitetos podem não gostar, porque normalmente gostam mais do topo a topo, mas há um sindicato, em França há sindicatos para tudo, há um sindicato que se chama Sindicato das Juntas e Fachadas e que só permite que o topo seja feito desta forma para garantir que então seja à prova d'água e 100% estanque. O que é que isto permite? Permite que não tenham aqueles perfis que normalmente se usa nos azulejos, aquele perfil que fica a fazer o remate de canto. Aqui tem a aresta protegida, além de que lhe dá este efeito 100% estanque, tá bem? É muito fácil de executar e isto está-se a usar muito para o processo de industrialização, é muito rápido de executar. Estamos agora com um projeto para 600 camas de residências de estudantes. As casas de banho estão a ser feitas em fábrica, vão já todas montadas para a obra e este é o produto que se está a instalar, porque é muito fácil, é muito rápido, está bem? Aqui está, então, os formatos disponíveis, 2,60 por 1,20 ou 2,60 por 60. A cola só tem uma cor, é um polímero, um MS polímero, e a junta, temos 14 referências de junta que são todas compatíveis com as cores que nós temos disponíveis na coleção, que eu vou já mostrar mais à frente para vocês verem. Aqui tem mais exemplos de alguns decorativos, 33 referências com 6 acabamentos. Este bordo arredondado, aqui eu comparo várias vezes com a solução tradicional, não tem tantas juntas visíveis, o que é ótimo porque acaba por limitar aquela ação das bactérias e dos fungos, ainda que o nosso betume é antifúngico, tem sempre essa vantagem, compatível com toda a restante coleção de interiores, como já tinha dito, e vamos avançar aqui então para os decorativos. Estes são os decorativos que temos disponíveis. Quem conhece a Polirei vai certamente identificar alguns decorativos já da coleção existente. É de fácil limpeza, é imputrescível, também já disse. Minimizamos aqui o impacto das juntas, porque as placas são efetivamente muito grandes. É fácil de cortar, qualquer carpintaria pode cortar este material, não emite pó. Por exemplo, aquelas remodelações é ótimo, porque podem cortar mesmo no hall dos elevadores, se os vizinhos permitirem, não é? E está apto para o uso diário e intenso. Aqui está, resiste ao tártaro, àqueles geles mais agressivos, o gel de duche ou os shampoos, as tintas dos cabelos, risco e abrasão ao impacto, e damos 15 anos de garantia para este produto.
Para as renovações, como eu dizia, é ótimo porque ele pode ser aplicado sobre qualquer suporte. Podia ter mesmo o azulejo, faz-se uma renovação muito rápida, desde que esteja plano. Se não tiver plano, é só pôr uma argamassa de regularização e está feito. Pode-se aplicar outra vez o material. Obrigada. Sim, sim, sim. Peço desculpa. E aqui as renovações são muito simples, como estava a dizer, aplica-se diretamente sobre o suporte, sobre as placas de peladura, PVC, etc. E é um material muito leve. Este material, uma placa de 2,60 m por 1,20 m, pesa 28 kg, enquanto comparado com um Atlas, que está muito na moda, mesmo aquele muito fininho, anda na ordem dos 100 kg. Portanto, aqui também acaba por ser uma grande vantagem a aplicação. Um homem pode pegar na placa sozinha com umas ventosas e instalar. 2 homens conseguem fazer 3 casas de banho num dia. Portanto, esta é realmente a grande vantagem deste produto. Temos, além de toda a nossa coleção, temos também disponível em BIM todos os nossos decorativos e produtos. Os descritivos, tipos e desenhos de pormenor em AutoCAD também disponibilizamos, fichas técnicas, ficha de instalação, também temos vídeos, manutenção, etc. E a resistência a produtos químicos, porque o nosso produto também dá para usar em laboratórios, porque resiste a vários produtos químicos, corantes e ácidos, não só o Nuance, mas também toda a nossa outra gama. Um breve resumo, então, das vantagens do Nuance, as várias referências de design, os acabamentos, o bordo curvo, que permite aqui a anulação do perfil, é de fácil manutenção, a redução do impacto das juntas, que já tinha falado, antibacterianos, tanque, é uma de instalação muito rápida, os rendimentos de instalação são superiores, muito superiores à instalação tradicional, tá bem? E conseguem aqui, indo um bocadinho na teoria dos Space Workers, vocês têm sempre 3 materiais, esqueceram-se do quarto, que é o vidro, tem madeira, betão, ferro e vidro. Aqui conseguem com vários produtos ter o mesmo decorativo. Pronto, acaba por não considera-se mais material, ok? Mas se vocês escolhessem um decorativo de cerâmico, conseguiriam manter a mesma linguagem, porque temos os vários produtos da gama Polyray de interiores. Aqui mais alguns exemplos de aplicações. Isso já se está a aplicar há muito tempo em França e no Reino Unido, por causa desta industrialização. A gama de cozinhas que eu tinha falado no início, mas vou passar à frente. Se tiverem depois interesse, podem me contactar, que vai ser deixado o meu contacto. Signature Library não é uma novidade, mas eu gosto sempre de fazer referência a isto. É um banco de imagens que amplia a nossa coleção. Temos mais de 300 referências que estão sempre a ser atualizadas de acordo com as novas tendências. Nesta imagem conseguem ver aqui o OSB, também a cortiça, este chevron que agora se usa, e pode-se alterar, pode ser personalizado, pode-se aumentar ou diminuir a escala. Aqui mais algumas referências e alguns exemplos de trabalhos que já foram feitos. Este é o da cortiça, mais alguns exemplos. Vou passar rápido, isto é uns escritórios em Lisboa, que é o touch, aqui também na habitação, como eu digo, pode-se aplicar em quase todo lado, em todo lado mesmo, menos pavimentos. Outro exemplo, este é um centro de psiquiatria para adolescentes em França. Pronto, mais referências, aqui o OSB que tínhamos falado, a Folha de Betla, cozinhas, Hospital da Luz, certamente já alguém visitou, mais Hospital da Luz. Aqui, então, os desenhos que eu vos costumo enviar quando me pedem, os desenhos de pormenor em AutoCAD, com todo o descritivo e os elementos necessários. Este é o Hospital da CUF Descobertas. Nós estamos nos principais hospitais no país, porque o nosso produto é antibacteriano certificado, essa é uma razão. As portas dos hospitais também são sempre com o nosso produto, a lâmina em laminado, e depois normalmente o revestimento de parede em compacto fenólico acompanha, mais pormenores, este é em Itália. Aqui cabines sanitárias para escritórios, e esta é a solução que agora se está a usar de painel sanduíche. Olha, isto é para auditórios, ficou muito giro esta serigrafia da Broadway. O monocromo, o nosso compacto monocromo, que também aconselhamos para tampos de cozinhas,
que ele resiste também à temperatura, até 180 graus de temperatura, aqui para a educação, as cabines infantis, residências de estudantes, esta agora é bem recente, é uma residência de estudantes na Alameda, está toda com o nosso produto, com o touch e aqui as cozinhas. Pronto, muito rápido, para também não amassar mais. Estou a terminar. Mais o auditório que tínhamos falado há pouco. E pronto. Aqui, sempre e quando precisarem, temos muita informação disponível no nosso site. Eu não sei se vou conseguir mostrar. Temos um guia de escolhas. Era ótimo poder mostrar, mas acho que não vou conseguir. Peço desculpa. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Assim. Será que aparece? Pronto. Aqui, o guia de escolhas ajuda. Isto depois eu posso enviar esta informação toda. Temos isto também disponível no nosso site. Ajuda um bocadinho a escolher e faz comparativos entre os 3 produtos, a melamina ou o termolaminado ou o compacto fenólico, o que é cada um deles, quais são as resistências à temperatura, ao impacto, etc. Como é que é a composição, depois o comparativo entre uma e outra, ao risco, ao calor, ao desgaste. Estes comparativos são ótimos e para que aplicação é que sugerimos cada um dos produtos. Isto normalmente é bom porque às vezes andamos um bocadinho perdidos no projeto, não sabemos qual dos produtos utilizar e aqui está sempre a explicar tudo muito bem. Ainda que eu estou sempre disponível, podem me contactar por e-mail ou por telefone, eu estou sempre disponível, ajudo sempre. Normalmente responde rápido, está bem? Pronto, aqui depois todas as certificações, os graus de resistência ao fogo, a certificação energética, temos muito esta preocupação e, por fim, temos também aqui o nosso site, que podem ver tudo diretamente no nosso site, que também eu sou. Aqui, pronto. Aqui o nosso site, a ver se ele vai mais rápido, também tem aqui toda a informação disponível para ser mais fácil. Tem também alguns projetos, alguns case studies, se alguma vez precisarem de inspiração, também podem ver o que é que se faz por aí com o material PolyRay. Tenho que pedir aqui aos arquitetos da Space Worker para me darem umas fotografias deste projeto que tem o Pure Metal, está bem? Terminei a minha apresentação. Fui o mais rápido que pude, para também não tirar muito tempo. Espero que tenham gostado. Obrigada. Helder, passo-lhe a palavra agora. Obrigado, Ana, pela apresentação e por percebermos um pouquinho também melhor os materiais da PolyRay. E a começar aqui com uma pergunta para o Henrique e para o Rui, de um colega João Pedro Ferreira, que pergunta qual é a composição das paredes exteriores e como resolvem a questão das impermeabilizações e do isolamento térmico ou acústico. Suponho que esteja a referir à casa em específico, não é? Que apresentaram. A casa, na realidade, resolve-se muito simples. Aquilo basicamente é uma parede de 25 centímetros de betão, julgo. Portanto, betão ele que tem aditivo hidráulico, naturalmente. Depois, pelo interior, temos 10 centímetros de isolamento em PS, Colado no botão. colado ao betão. Colado mesmo. E depois temos ainda, portanto, como temos de ganhar espaço para os pockets, temos uma estrutura de aço galvanizado que suporta as paredes as forras de paredes em pelador e, portanto, que são montantes de 50, 70, dependendo da altura das paredes, e esse espaço também está completamente cheio de lado de rocha. Na realidade, nós temos para aí uns 20 centímetros, 15 a 20 centímetros de isolamento em todas as paredes da casa. Não sei se isso resolve a questão. Não, resolve, de certeza. Não sei se responde, desculpa. Não, sim. Resolveu, isso não há Não, dúvida. resolveu. E A em termos de casa, resposta, acho que também. tecnicamente, é muito confortável. Sim, É e capaz acho que de ter casa mesmo com a questão depois do isolamento em lá, também resolve a questão termoacústica, não é? É isso, Portanto, seja aquilo quer acusticamente, quer termicamente, funciona muito bem. olha, e depois temos aqui uma outra pergunta da Lúcia, que pergunta se é possível, não é? Sabermos um pouco qual é o valor por metro quadrado do edifício, ou seja, da casa também. Se é possível ter uma ideia de valores de construção. Assim, na realidade, não é possível dar um intervalo de valores. Obviamente não podemos particularizar os valores, Claro. Mas aquela casa já nem é relevante. aquela casa já nem é relevante. nem é Aquela relevante. casa foi construída a 900 ou 1000 euros o metro quadrado.
Hoje em dia, uma casa como aquela, é 1.800 € o metro quadrado. Na realidade, aquela casa acho que deve ter custado para aí 1.100 € ou uma coisa qualquer, já não sei bem, Outros tempos. mas não Claro. é sequer, não dá para transpor para hoje, ou seja, demorou 5 anos, é impossível. Mas agora podem constatar do que estão a fazer atualmente, mais ou menos, é os 1.800 € que estavam a Mínimo referir. 1.500, Mínimo 1.500. dos 1.500 para cima. Ok. Mais IVA. Isso também depende Mais muito, IVA. depende da área, depende de tudo, não é? Também temos, Claro, digamos, temos coisas a 1.400 € e a 1.300, 1.200. mas, Sim, ou mas seja, vejo. para este tipo de betão e por aí fora é 1.500 para cima. Ok. Entretanto, temos aqui uma pergunta também da Sónia Barbosa, que vos dá os parabéns pela apresentação e pelo vosso trabalho e pela partilha das dificuldades encontradas ao longo dos anos. E Obrigado. pergunta, num primeiro momento, se o mobiliário da habitação unifamiliar é da vossa autoria. Não, Não. foi desenvolvido em Foi, conjunto com um ateliê aqui de Lousada, Olive Gray, sim. que fez o design de interiores conjuntamente connosco. E uma segunda pergunta que tem a ver aqui com uma questão de BIM, que diz que, pelo que sabe, estão a tentar estão a fazer uma transição, não é? Portanto, para o BIM Estamos, e, sim, senhor. e para o Archicad em específico, pelo que comenta. Verdade. Pergunta, pergunta porque é que escolheram o Archicad e qual é a vantagem que podem partilhar connosco em utilizar esse software em relação a outros, eventualmente. Assim, a vantagem para já ainda não somos os gajos indicados para dizer, mas não, estou a brincar. Ou seja, nós Há vários motivos, na prática. na realidade, nós já fizemos uma tentativa. Nós começamos o nosso escritório com a Chicado. Nós fizemos a faculdade a trabalhar em Ashicado, ou seja, nós os dois. Aliás, eu nunca trabalhei em AutoCAD sequer, trabalhámos sempre em Ashicado. Depois, em 2008, com a necessidade ou com a nossa ideia que íamos fazer coisas esquisitas formalmente, começamos a não conseguir, houve alguns projetos que não conseguimos desenvolver em Archicad à época, passamos para um outro software e depois, para aí, há 5 anos atrás, pensamos começar o outro software em BIM é muito complexo porque é muito pesado. Fizemos uma primeira abordagem para passar para a Archicad, não correu muito bem. Agora em janeiro mudamos por várias razões. Primeiro porque é mais fácil arranjar colaboradores para trabalhar connosco, porque há mais pessoas a saber trabalhar em Archicad que em Vectorworks. Depois, o BIM é mais leve no Archicad e mais completo, pelo menos para aquilo que nós procurávamos. Queremos, estamos claramente a tentar ir para o BIM e a fazer tudo em BIM e tudo com a informação mais detalhada possível, com o máximo de informação possível, porque isso é a nossa forma de trabalhar e o Archicad aguenta um bocadinho melhor essa subcarga de informação. E depois porque acreditamos que com o tempo, espero que não muito, mas creio que não muito tempo passado, mas que passando algum tempo nós vamos ser bastante mais rápidos e com muito mais proveito do ponto de vista de gestão de ateliê, com o uso destas ferramentas e destas coisas todas que o Archicad nos possibilita, desde comunicação com o cliente, desde acompanhamento de obra com o BIMX e por aí fora, que são ferramentas que nos interessam, e mesmo esta questão dos renders via inteligência artificial para ser muito mais rápido e conseguirmos com uma coisa muito menos desenvolvida, ter logo uma pré-ideia que de outra forma precisamos de modelar, de ir para programas de renderização, testar materiais, e isso achamos que era uma ferramenta para os nossos, que se adequava melhor às nossas necessidades. Depois, como trabalhamos em Macintosh, em Apple, na realidade não há muitas Grandes alternativas opções. também. Portanto, Mas só para terminar também aqui a pergunta, depois tem aqui uma parte, mas já conseguem ter uma ideia ou perceberem a vantagem, por exemplo, de tirar uma série de documentos, não é? Que é possível com o Archicad, se é mais rápido em relação ao software que tinham ou ainda não não, conseguem ter essa percepção? quer dizer, que se nós tivéssemos a mesma informação no outro software era igualmente rápido. Ok. E nós no outro software nós não estávamos a trabalhar em BIM, ou seja, não estávamos a trabalhar em 3D sequer. Usávamos simplesmente em 2D. Portanto, neste momento, os projetos que já migraram para Archicad e ainda não temos nenhum que tenha chegado sequer ao licenciamento, ou seja, ainda estamos só com projetos na fase de estudo prévio. Pá, não há aqui a maior diferença, se calhar, que houve
foi um que estamos agora a terminar, que já migrou completamente do desenho do Archicad para o cinema 4D automaticamente, ou seja, porque nós previamente passávamos toda a modelação por Rhino. E só depois do Rhino é que exportávamos para cinema 4D, que é onde nós fazemos os nossos renders. E agora conseguimos fazer isso direto, ou seja, toda a modelação é feita no Archicad, e tem um plugin que faz logo a transição para Rhino. Portanto, aí facilita-nos também um bocado, ou seja, elimina-nos uma etapa, é menos um software que precisamos, é menos um passo, é E menos uma temos, pessoa que está aqui agarrada a outra temos uma coisa. coisa espetacular, que é o facto de toda a gente ser obrigada a trabalhar completamente 3D e não provavelmente a desenhar linhas. Portanto, o corte, quando lá passar, vão descobrir na Não vai hora, mentir. vão descobrir na hora que se passa ali portanto, Não é? coisas que se calhar num processo 2D, algumas dos nossos colaboradores só iriam reparar quando passasse o corte para aquele lado, ou então tínhamos que nós a estar em cima do processo para ver, pá, isto aqui não se passa. Por isso, acaba por Sim, evitar esse tipo de coisas. E agora para. Penso O que orgulho pode estar descansado. para terminar, não, tinha aqui uma pergunta para a Ana, porque pergunta quais são os cuidados de manutenção necessários para os painéis Poly-Array e quais os problemas que ocorrem devido ao desgaste, deterioração ao longo do tempo. Para limpeza, é uma limpeza normal, um pano úmido, os detergentes normais. Se tiver manchas mais difíceis, há um produto que se chama White Spirit. Se for com o acabamento touch, que é aquele acabamento que não deixa impressão digital, que é regenerável, esse aconselhamos aquele uso da esponja mágica cá no continente, mas temos toda a informação disponível, temos fichas de manutenção e limpeza. O desgaste e a deterioração ao longo do tempo é um desgaste normal. O que pode acontecer é riscos. É um desgaste normal. Não tem. Depende também do uso, não é? Se é muito intenso, não é? Eu assim de repente o que me vem à cabeça é móveis de cozinha. Móveis de cozinha, o que é que a gente vê no desgaste? Ao fim de 10 anos as senhoras estão fartas da cozinha e faz-se uma remodelação. Acaba por se aproveitar um móvel e muda a porta, mas nem é propriamente pelo desgaste ou deterioração do material, é mesmo pelo cansaço da pessoa estar a ver aquilo há tantos anos, digo eu. Mas não é, é muito resistente mecanicamente ao risco e ao impacto, como vimos há pouco, mas o que pode acontecer é riscos superficiais. Ok. Ana, eu gostava de fazer uma pergunta também. Sim. Posso perguntar? Claro. Pode, acho que sim, acho que sim. Qual é que é o preço indicativo para as superfícies da Nuance? Preço de referência. Já que já falámos de orçamentos. Espera aí, que eu agora até se calhar ligava o Mário, mas é assim, eu estive a fazer o comparativo entre a solução tradicional e a solução com nuance. A solução tradicional anda nos 90 euros o metro quadrado, já com aplicação, está bem? A solução com nuance, 105 euros o metro quadrado. Ok. Aplicado, está bem? E eu comparei com o Atlas, com as mesmas dimensões. Ok. E já agora, qual é que é o valor também indicativo para os tampos de cozinha que mostrou? Se for o monocromo, estamos a falar de 150 euros o metro quadrado. A placa normalmente tem 307 por 1,32. Dividido a meio, normalmente dá 2 tampos. O monocromo é o mais caro, portanto, estamos a falar no preço máximo. 140 euros o metro quadrado. Resiste tudo. aos quentes, 140, até 190 graus de temperatura. E tem sempre aquele topo. Temos vários. No monocromo temos preto, dois brancos, o mais quente, o mais frio, o cinza e o bege. Ok? Eu depois É isso. passo aí. É isso, é importante. Henrique, só para terminar, porque já vamos aqui com bastante tempo. Nós ainda podemos responder a mais uma ou duas perguntas. Era isso, ia só aqui numa questão. 3 ou 4. Há aqui algumas pessoas também que eu conheço e que também, e há dias, por exemplo, aqui uma pessoa escreveu um artigo também aqui para o Espaço de Arquitetura sobre o tema. Ia-vos perguntar a vossa opinião sobre a questão da arquitetura, construção industrializada. Não sei se estão a fazer algum projeto nessa vertente, se estão a ponderar, Define industrializada. Antes de Em mais. série, tudo modular repetido, em série. modular. Não, nós Acho que não. estamos agora, não, estamos agora com um projeto que se está, ou seja, é um edifício residencial, e estamos aqui a estudar a possibilidade dos módulos das casas, ou seja, das casas de banho virem prontas de fábrica, de forma a serem só na fase de tosco de obra,
pousadas lá dentro e já estão completamente prontas, ou seja, só se abre a porta depois no final e está tudo pronto já. Estamos a estudar isso para vermos em termos económicos se há vantagem para o cliente ou não, porque não havendo, não vai acontecer. Claro. Mas estamos, acho que é o único processo, não é? Não, quer dizer, na realidade temos vários projetos com várias partes pré-fabricadas e industrializadas. Eu estou a fazer uma casa para mim onde toda a estrutura é tudo estrutura metálica que já veio tudo feito, portanto. Mas nunca nessa lógica de chegar a pousar e estar Sim, mas feito. tudo o resto estás a fazer Sim, não é solução normal. Sim. Portanto, mas Sim, mas mas temos não deixa. vários momentos com isso, com essa pré-fabricação. Estamos nesse caso das casas de banho e mesmo a própria fachada, também estamos a estudar uma solução de vir já a fachada por tramos já concluída, sendo só aplicar. Mas quando estás a falar em fachada, em betão também? Então, Já? Não, Mas também já Não. fizemos então, nós fizemos uma fábrica para sim, por Antar, acaso já fizemos. Isso que é também. totalmente, foi toda feita como estão para fabricada e montada tipo Lego no local. No Portanto, local. não houve nada feito no local. Portanto, se não houver mais nenhuma questão, que penso que e queria agradecer-vos pessoalmente aqui em nome do Espaço de Arquitetura o tempo que disponibilizaram para este webinar. Ao Helder, Rui se e eu ao puder Henrique. dizer, Sim, só claro. 30 segundos ocupar do vosso tempo. Antes de mais, ao Rui e Henrique, parabéns pelo vosso trabalho. Quanto a mim, é da malta nova em Portugal que melhor está a trabalhar, do grupo da malta que melhor está a trabalhar em Portugal, os meus parabéns. Mas queria fazer saltar aqui o tema que vocês começaram logo a vossa conversa e queria-vos dar os parabéns por isso, porque eu revejo-me nisso a ter um pouco no meu percurso até pessoal. Achei fantástico assumirem a deslocalização, não é que estiveram localizados noutro sítio, mas a deslocalização do vosso ateliê para um meio rural. É importante que se desmistifique a cidade e os grandes centros urbanos como potenciadores de tudo o que está a acontecer, potenciadores de oportunidades, etc. E vocês estarem no meio rural é um exemplo a seguir e acho que muita gente, muitos arquitetos devia fazer exatamente a mesma coisa. Acho que é extremamente importante esse passo que vocês deram. Vocês, além de estarem em paredes, estão a fazer projetos lá para baixo, mais para o sul, até uma casa, se eu não estou enganado, em Alcochete, creio eu, em algum tempo. Portanto, acho importante existir pessoal a desmistificar aqui um bocadinho os polos das oportunidades que não são só nas grandes cidades. É isto que eu vos queria dar sinceramente os parabéns. Do trabalho fala por ele, já são conhecidos o suficiente e aplaudidos o suficiente, portanto muito obrigado pelo desenvolvimento que fazem. Obrigado. Obrigado, Nuno. Obrigado. Obrigado. Só para rematar, Paulo, já agora também, o Espaço de Arquitetura também não está localizado em nenhuma das grandes cidades e, portanto, também nos Olha, revemos por exemplo, justamente nessa não me lembrei abordagem disso. também. Não me lembrei disso, tens razão, Portanto, completamente. mas faz parte do processo, acho que sim, e acho que temos que desmistificar essa questão e há muito boa gente a trabalhar também em outras localizações do país e acho que terão que ser dadas oportunidades a todos, não é? É verdade, sim, senhor. Portanto, eu terminaria então o webinar agradecendo mais uma vez ao Rui e ao Henrique este tempo disponibilizado, à Ana também da Polirrey esta demonstração também dos seus produtos. Todas as obras também dos Spaceworkers, a maior parte delas também estão disponíveis no Espaço de Arquitetura, os produtos da Polirrey também, portanto temos lá diversos artigos sobre ambas as empresas aqui presentes hoje. Agradecer mais uma vez a vossa presença e até um próximo webinar. Obrigado. obrigada. Muito obrigado. Adeus, Bom obrigada. trabalho para todos. Obrigado por tudo. Obrigado. Obrigado.